Amados, Lucas capítulo 5, versículo 15 em diante, mas antes nós vamos orar. Coloque a sua mão sobre a palavra, se você puder. Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nós precisamos tanto ouvir a sua voz. Sabe por quê, meu Senhor, que nós aprendemos a não tomar nenhuma decisão se não for dirigido e orientado pelo Senhor? Todas as vezes que nós tomamos uma decisão ou decisões orientado pelo nosso sentimento ou por nossas vontades, normalmente nós erramos. Mas o Senhor sabe o plano que tem para realizar por intermédio da vida de cada um de nós, e que toda escolha que viemos a fazer venha a ser amparada e alicerçada por tua vontade, para que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo quanto viemos a fazer. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Capítulo 5 de Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 15, porém, o que está escrito é assim: porém, o que se dizia a respeito dele, ou a respeito de Jesus, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam a ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, repete isso comigo, fala, ele, porém, ele se retirava para lugares solitários, para fazer o quê? E orar. Olha para mim. Nós vivemos numa época tão difícil, que é onde princípios e valores vão se perdendo, inclusive dentro da igreja. Por exemplo, existe muita igreja, não sei se aqui tem, possivelmente pode ter, que mesmo na hora de um culto, a pessoa não consegue se desligar do celular. Seja honesto e confesse o pecado aqui. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem aqui, a hora que vai fazer uma refeição, vai tomar um café, vai almoçar, jantar, leva o celular? Deus está vendo que você leva. Pode levantar a mão para comer algum hambúrguer. A grande maioria, tem uns que ficaram constrangidos de levantar. Quem leva o celular para a cama, na hora de dormir a mulher está do lado e você está ali zapeando, olhando as coisas, ou vice-versa. Ou a esposa está dormindo, você está lá zapeando. Faz um teste. Convida a sua esposa, a sua família, vai num restaurante comer, vai dar uma olhadinha lá. Hoje a pessoa, ela se expõe tudo. Hoje a pessoa não consegue fazer nada sem mostrar para os outros o que está fazendo. As pessoas me colocam, me adicionam em grupo, e quando vão me adicionar, eu já aviso de antemão, que eu sou muito ruim nesse negócio de grupo. Quando eu lembro, eu dou bom dia, mas é raramente também. A não ser no nosso grupo da igreja, quando algo necessário, aí eu comento, falo alguma coisa, necessário. Mas já aconteceu no nosso grupo e outros grupos que eu participo, que a pessoa mostra até o prato de comida que vai comer, comidinha básica de hoje. Aí mostra. No dia que consegue comer um filé de frango, no dia que consegue uma folhinha de alface, uma rodela de tomate, fitness, e publica. Ou seja, uma vida ilusória, mentirosa. Tem pessoas que a gente não conhece e reconhecer de tanto filtro. A pessoa tem o nariz empinadinho, bonitinho. A hora que a gente chega, parece aquela bruxa lá do Pica-Pau. Para que isso? Eu falei para vocês um tempo atrás, eu procuro ensinar vocês que tudo quanto a gente faz. Eu estava conversando isso com o pessoal da Green Force, da academia aqui, a melhor de Santa Bárbara e região, com Baquinho e esqueci o nome do outro rapaz, justamente a respeito disso. Eles falando, eu tenho um personal muito famoso, esqueci o nome do rapaz, muito famoso em Americana, que uma aluna ouviu falar de mim, veio treinar comigo, ela falou, olha, 2 anos pagando dinheiro para ele, mas eu não tenho nada. O que você passou para mim, que tudo eu nunca fiz, foi sempre a primeira vez. Ele contando para mim. Aí falou, pastor, você sabe qual que é a motivação dele? Treinando e sempre fazendo foto e mostrando. Na hora que a pessoa está treinando, que a pessoa comprou o horário, porque ele é um professor, ele é um personal, ele está no celular. Aquele horário, ele está sendo pago. A aluna está ali do lado.
Então as pessoas perderam o sentido. Se você, por exemplo, leva celular e fica o tempo todo lá no seu trabalho com o celular, você é ladrão, você está roubando uma hora que você está recebendo por ela. E os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas por que isso? Por causa do domínio. Eu não vou ser aquele ignorante que o seu patrão talvez ele é mais compreensivo do que eu. E no horário, por exemplo, lá de folga, alguma coisa que ele permite. Mas quantos acidentes existem porque as pessoas estão dirigindo e não estão colocando a sua vida em risco, estão colocando a vida de inocentes em risco. Isso é ausência de Deus. Isso é vazio espiritual. A pessoa ela quer ganhar like, ela quer a confirmação de alguém. Eu parei de ver vídeos, principalmente de crente, olha, que a preocupação do pastor não é a pessoa absorver a mensagem. Olha, irmão, se esse vídeo foi bom para você, dá um like aí, dá um like aí. A preocupação é o like para ser monetizado. Ele não está pensando em ninguém, ele está pensando nele. Por isso que nas publicações, faz um teste, nas suas publicações pessoais, quantas fotos tem de você mesmo e quantas fotos tem de outra coisa. Isso aí, você entrar no Google e fizer uma pesquisa, você vai ver que de tantos bilhões de fotos que é tirado por dia, mais de 95 são selfies, ou seja, foto de si mesmo. Faz a pesquisa. Por que isso? Ausência, autoestima baixa, precisa de tapinha nas costas, precisa de um like, de um joinha de alguém, porque senão não consegue viver. Eu queria ver a reação, já falei isso aqui outras vezes, se eu publicar uma foto, e lá ao invés de like, tiver um, como é que é o nome disso? Dislike? Se todas as fotos que eu publicasse fossem dislike, você acha que eu ia continuar publicando? Tem que ser muito idiota. Nós não parecemos nada com a Bíblia. Eu estava ouvindo, não vou lembrar o pregador ou a pregadora que estava ministrando a palavra. Hoje o evangelho que se prega, a palavra que se prega, parece que o mal não existe mais, parece que o diabo já está acorrentado aqueles 1000 anos que ele vai dar. Porque não tem mais mal, não tem mais punição. O evangelho hoje é só triunfalista, não existe mais punição. Por exemplo, eu vejo pregadores falando, Jesus ele não julga ninguém, porque ele falou para aquela mulher pecadora que foi pega num ato flagrante de adultério: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela não tem nenhum, Senhor. Se eles não te acusaram, muito menos eu. Aí eles terminam a pregação e vai naquela mensagem triunfalista: se Deus não te acusa, você não pode aceitar a acusação de ninguém. E isso é verdade, a gente não pode aceitar a acusação de ninguém. Mas interessante que a palavra, aquele contexto não termina ali. Jesus olha para ela e fala o seguinte: vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. O que pode ser pior do que uma morte apedrejada? A condenação eterna. Mas eles não têm coragem de falar isso. Só que esses têm milhões de seguidores, porque é aquela palavra gostosa que coloca veneno num rótulo de mel e fala para a pessoa bebe, e a pessoa bebe como se estivesse bebendo uma vitamina, mas está morrendo aos poucos, e hoje a pessoa não tem mais temor de Deus. Vocês abriram Lucas? E nós lemos. Então Jesus sempre, o contexto aqui, na sua Bíblia tem um título, que nós acabamos de ler, tem um título: a cura de um leproso. Eu vou ler o versículo 12 agora. Aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à presença um homem coberto de lepra. Não é aqueles 10 não, isso aqui é um outro fato. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, olha o comportamento desse cara, rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiserem, pode me purificar. Ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra. 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém divulgasse. O que Jesus pediu para ele? Não fala para ninguém. E nós hoje, se acontece um milagre desse, fica aqui, irmão, fica. A gente entrega uma cesta básica, a gente tira aquela foto humilhante com a pessoa que está recebendo para publicar que a gente está fazendo boas ações.
que está recebendo a cesta básica é todo constrangido, mas tem que se sujeitar porque precisa da cesta básica. E Jesus não fazia isso. Quando foi ninguém. Versículo 15. Porém, o que se dizia ao seu respeito? Raquel, por favor, leia na sua Bíblia como é que está escrito, fazendo um favor. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. Muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. E muita gente vinha atrás dele, corria atrás dele para ser curado. Ele falou: o quê? Vou dar uma ficha de membro para cada um agora. Vou cadastrar todo mundo agora. Vou perguntar para ele se na sua igreja não tem milagre. Faz a sua ficha aqui, porque aqui tem homem de Deus. Não é assim? Nos nossos dias? Aí a pessoa não faz propaganda do céu, faz propaganda de si mesmo. Eu orei e Jesus curou. Volta aqui, irmão. Quem que orou pela irmã? A pessoa não fala nem o nome de Cristo, só fala o nome da igreja que é. Aí eu sou da igreja fulana de tal, e a partir do momento que eu vim para essa igreja fulana de tal, minha vida mudou, ou seja, não foi Jesus. Mas olha o comportamento de Jesus. O que Jesus fazia, gente? Ele, porém, retirava-se para lugares, a minha Bíblia Revista Atualizada diz, solitários, sozinho. E ali ele orava. O versículo. Não, tá bom aqui. Capítulo 17 de João. Eu falei que vocês vão abrir a Bíblia em alguns lugares. Aqui é conhecido como a oração sacerdotal ou a oração intercessória. Jesus está orando ao Pai a favor dos seus, e esses seus está incluindo você e eu. Mas só que tem umas verdades absolutas aqui que a gente não pode negar. E tem tanto assunto, mas para mim não fugir do contexto, eu vou ser bem objetivo. Versículo 14. João 17, 14. Vocês acharam? Eu lhes tenho dado a sua palavra. E o que foi a consequência? E o mundo os odiou. Com amor, pergunta para a pessoa que está lá: você é odiado pelo mundo? Ou o mundo ama você? Você é odiado pelo mundo? Ou o mundo te ama? Se o mundo te ama, tem alguma coisa errada. Eu falei isso no culto passado. Se você fica numa roda de bebedeira à vontade e você não incomoda ninguém, ou ninguém te incomoda, significa que você é de lá. Preste atenção no que você vai ler. Eu lhes dei a sua palavra. E o que aconteceu? E o mundo os odiou. E por que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo, como também eu. Ou seja, eles são parecidos comigo. Raquel, esse versículo 14 inteiro, 17, 14 de João. Eu lhes dei a sua mensagem. Eu lhes dei a sua mensagem. Mas o mundo ficou com ódio deles. O mundo ficou com ódio deles. Porque eles não são do mundo. Por quê? Eles não são do mundo. Como eu também não sou. Eles parecem comigo. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem consciência que você não é do mundo? Você tem consciência Você não é do mundo? Que você parece com Jesus? Pastor, eu não pareço nada, porque eu fico lá, eu não incomodo ninguém, fico à vontade. Aliás, até olha esses dias assim de carnaval, está até programado eu ir num lugar com eles. É com o pessoal da igreja? Não, não é da igreja não, mas são uma maravilha para você, porque você comunga da mesma fé deles, você é da mesma essência, você nunca foi diferente. Oi, a Deus falando, você que tem um baile programado, hein? Eu, se eu fosse você, cancelaria esse baile. Repete comigo o seguinte: treinados no secreto para ser mais do que vencedor em domingo. Isso é o plano.
treinados no secreto, para ser mais do que vencedor em público. Todas as pessoas que Deus chamou, essa pessoa tem intimidade com Deus. E ela tem um tempo de preparação. Nós falamos isso o tempo inteiro. Esse tempo de preparação a gente pode chamar de provação. Por exemplo, primeiro livro de Reis, para quem está anotando, capítulo 17, o versículo 3, está escrito exatamente assim. Vai vir a seca, Elias profetiza. Eu vou ler o versículo 1. Então Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Não vai cair nem orvalho e nem chuva nesses 3 anos, segundo a minha palavra. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, o que? O versículo 3. Retira-te daqui, ou em outras palavras, sai daqui, vai ao lado oriental e faz o quê? Esconde. O que Deus mandou o seu profeta fazer? Se esconder. Você vai se esconder, por quê? Porque eu vou tratar com você. Você tem algo grande para realizar. Deus não falou isso de antemão, mas Deus já tinha tudo escrito, tudo programado, como Ele sempre tem. Deus sempre faz, sabe o que faz. Aliás, a gente faz o que já está pré-determinado por Deus para nós fazermos. Deus sabia que saindo dali, Ele teria que resolver a questão de uma fome de uma família, de uma mulher viúva e de um menino. Deus sabia que depois do problema da fome resolvido, o menino, o filho daquela mulher, viria a falecer, e através da intercessão dele, aquele menino voltaria à vida. Ele sabia que ele teria que fazer um desafio para o povo tomar uma decisão, não ficar cocheando entre o mundo e igreja, que eles teriam que tomar a decisão. Se Baal é Deus, você deve servir a Baal, mas agora se o Senhor é nosso Deus, Ele é Deus, vocês devem abandonar Baal, mas vocês não podem ficar entre 2 altares. E aonde ele mata ali, vocês lembram quantos? 800 profetas de Baal. Mas antes dele fazer essa obra gloriosa, Deus tirou um tempo a sós com ele. Eu quero que você vá para o lado do Oriente, e eu quero que você se esconda. Não é para você aparecer. Você sabe por que suas coisas não dão certo? Você conta, você mostra para todo mundo. É o lance da selfie que eu falei. Você está na academia, você está mostrando. As irmãzinhas, as irmãzinhas erguem a perninha. Tem uns irmãozinhos que erguem a perninha também. E está filmando e vai. E tem gente que fica assim revoltada. Eu não estou nem aí. O que tem que ser falado é falado. É o dom que Deus me deu. Tudo mostra, tudo posta. Não tem secreto, não tem intimidade, não cresce. A planta, antes dela aparecer na terra, ela já cresceu debaixo dela. Ela criou raízes primeiro. Antes ela aparecer em cima, ela cresceu embaixo. Então, quanto mais no secreto você ficar, mais você vai crescer. Porque Deus é que vai dar o crescimento. Vocês conseguem entender isso? Vai lá e esconde. Você não sabe, mas eu sei o que você vai enfrentar. Você precisa de passar de um treinamento comigo. Não precisa abrir, só para você anotar. Capítulo 3 do Êxodo, versículo 4 a 11. 40 anos Moisés no anonimato, até que o nome dele fosse esquecido, porque ele viveu 40 anos como herói, como um príncipe no Egito. E ele sai de lá como um fugitivo, mas todo mundo sabia quem era ele, a capacidade dele, o entendimento dele, o poder que ele tinha. Então, quando pensava de Moisés, ele pode estar sendo um fugitivo, mas aquele cara não é brincadeira não. Aquele cara é poderoso em palavras e em obras, aquele cara é treinado. Mas Deus leva ele para um deserto 40 anos até que ele foi esquecido.
A hora que as pessoas talvez não pensavam em Moisés, quando as pessoas lá no Egito, talvez, família, irmãos, o egípcio pensava em Moisés, qual que é a primeira coisa que deve ter vindo na mente? Ele deve estar o quê? Depois de 40 anos. Ele deve estar morto. Ninguém nunca mais ouviu falar? Nenhum. Mas ele estava sendo preparado para voltar muito mais forte do que quando ele saiu. Aí ele tem um encontro com Deus no monte. É a referência que eu te dei. Onde Moisés foi treinado? No secreto. E aonde ele foi executar a obra? Lá. Aonde não falava mais dele. Lá, talvez que quando lembrava dele, deve ter morrido, porque a gente nunca mais ouviu falar. Então é bom que os seus inimigos pensem assim. Deve ter morrido. Deve ter fracassado. Deve ter parado. Deve estar desviado. A hora que você voltar, muito mais forte de quando você saiu. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. A gente precisa aprender a ser treinado no deserto. Agora eu quero que vocês abrem Lucas, capítulo 7. Você pode dar glória a Deus, se você quiser, se você for movido para isso, enquanto vai folheando a palavra de Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 7, eu quero ler com vocês o versículo 26 e ao 28. Sim, saíste para ver. Jesus está falando de João Batista. A minha Bíblia aqui tem um título no versículo 24. Jesus dá testemunho de João. Quem está falando de João? Jesus. Para a gente ganhar tempo, no 26. Sim, saíste para ver. O que saíste para ver? É uma pergunta. Um profeta? E o que Jesus mesmo responde? Sim, eu vos digo muito mais, ou muito maior que um profeta. 27. É este aquele que está escrito: eis que envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos afirmo, entre nascidos de mulher, ninguém, o que tem? É maior que o João. O versículo continua: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas eu quero enfatizar aqui quem que era João. O que Jesus disse para ele? Nascido de mulher. Ele é uma mulher. Que Abraão, que Moisés, nascido, que Adão já era do poder, pode até. Nascido de mulher não tem maior. Quem falou isso? Jesus. Capítulo 1 de Lucas. Finalzinho do capítulo. Versículo 36. 36 não, 76. 7,5. Aqui é o cântico de Zacarias, é o pai de João. Tu, menino, serás chamado o quê? Profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados. Graça à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e da sombra da morte, e dirigir nossos pés para o caminho da paz. Versículo 80, acompanhe comigo, por favor. O menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu aonde? E viveu no deserto até quando? Até o dia que havia de se manifestar. Onde João Batista cresceu? Onde João Batista foi preparado? Sozinho, no dia que ele estava pronto, chegou a sua vez. É que você mostra tudo. Você gosta de postar. Pergunta para a pessoa com a mão lá. Você gosta de postar?
mostrar tudo? Você gosta? Ô pastor, você está fazendo eu passar vergonha, mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Todo mundo aqui sabe que você posta tudo. Um tem a rede social do outro. Você mostra tudo, você mostra o que você vai comer. Você não pode ir na praia que você mostra. A canela pelo menos mostra. Não vai crescer. Não tem raiz. Quantos querem crescer e permanecer? Digam amém. Amém. Você pode ouvir essa palavra entrar no ouvido e sair no outro. E não acontecer nada na sua vida. Mas se você entender uma mensagem de Deus para você, se prepare para ser grande. Campinas caiu árvore para todo lado. Por que será? Por causa do vento? Não foi, porque tinha outra bem do lado, não caiu o mesmo vento. Foi por causa das raízes. A raiz de cada um. Porque o vento passa em várias árvores. Umas caem, outra não. Foi o vento que jogou, não foi o vento que jogou, foi a raiz dela. A gente normalmente coloca a culpa nos outros. Amém? Não foi o vento. Foi as suas raízes que eram fracas, foi enfraquecido. Por que não caiu antes? Porque era menor. Por que não caiu antes? Talvez a raiz, tempos atrás, era firme. Por que caiu agora? Porque cresceu. Então, quantas pessoas crescem, mas a raiz é pequena, cai. Eu poderia falar de Jesus. Referência de Jesus, aonde que a gente vê a respeito do ministério e referência de Jesus? Lucas, capítulo 2. Não vamos abrir, não, está só anotado aqui, vou marcar para vocês. Se você quiser olhar aqui, uma folhinha para frente. Capítulo 2, versículo 41. Não vou ler o 41, não. Versículo 52, 2,52. O que está escrito? O que está escrito, Raquel? Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. E o menino Jesus crescia. Ele tem 12 anos aqui. Ele crescia em sabedoria, em estatura e a graça de Deus. Ele caía na graça de Deus e também diante dos outros. Você não vai ouvir falar mais de Jesus. Quando ele aparece, 30 anos, já fazendo milagres. Eu estou te dando tantos exemplos, mas agora eu quero enfatizar aqui. Apóstolo Paulo, capítulo 9, ele se converte. Ele tem um encontro com Deus. A vida dele muda. No capítulo 1 de Gálatas, você pode abrir lá. Gálatas você mantém aberto, porque eu vou Gálatas e vou voltar. Capítulo 1 de Gálatas, por favor. Fica depois de 2 Coríntios. E depois eu vou ler com vocês também. Em Atos dos Apóstolos, vou ler com vocês também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que a gente vai entender um pouco a cronologia. Gálatas, eu vou ler com vocês uma cronologia, do versículo 18 ao 20, depois nós vamos explanar essa cronologia da conversão deles. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então vamos lá. Gálatas. Não, eu vou ler antes, eu vou ler do versículo 10 em diante, que aí eu vou pegar a cronologia toda. Porventura procuro eu agora favor dos homens. Esse começo do versículo, como é que está na sua Bíblia, Raquel? Gálatas 1, 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Por um acaso eu estou preocupado com aquilo que as pessoas pensam?
Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Continue, eu vou repetir com você. Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Não, eu não quero a aprovação dos homens, das pessoas, eu quero a aprovação de Deus. Continue. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Será que agora eu estou procurando agradar as pessoas? Se tivesse, eu não seria servo de Cristo. Se eu quisesse, eu não seria servo de Cristo. Então vamos lá, vamos usar o cérebro. Eu vou precisar do seu cérebro. As pessoas que querem agradar as pessoas, elas são servos de Cristo, porque ela vai aborrecer a Deus. Se você não falar não para os seus amigos, se você não falar não para os seus parentes, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não conseguiria servir a Cristo. Lembra de João 17, 14? Eles não são do mundo. Eu dei a palavra para eles, e eles receberam a palavra, e o mundo, onde o Dom Paulo está falando, explicando isso. Se eu quiser agradar essas pessoas, eu não posso ser servo de Cristo. Eu posso frequentar a Moriá? Pode. A Batista? Pode. A Assembleia? Pode. Universal pode. Mas o reino? Não. Vamos lá, na cronologia. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é um evangelho de homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora, a maneira que eu andava antes do judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a detestava. Eu e minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios sem demora. Não consultei a homens, eu não pedi aprovação de pessoas, nem subi a Jerusalém para que lá já eram apóstolos antes de mim, mas parti. Para onde ele foi primeiro? Região da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então vamos lá. O versículo Gálatas do 1, 17 diz que ele foi primeiro para a Arábia, e depois nós vamos continuar lendo o versículo 18. Decorrendo 3 anos, então depois eu fui para Jerusalém, e depois para avistar-me com Cefas, permaneci com ele quanto tempo? 2 semanas, 15 dias. Eu não vi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico, e mais o que, gente? Eu não minto. Então vamos lá, Paulo se converte. Para o primeiro lugar que ele vai, para onde que é? A Arábia. Quanto tempo que ele fica lá? Ele diz aqui 3 anos. E o que aconteceu nesses 3 anos? Não sei. Ele falou que o que ele aprendeu foi com revelação do próprio Jesus. Mas ele tinha conhecimento da palavra? Tinha. Ele era um estudioso. Mas o plano que Deus tinha para realizar por intermédio da vida dele, Deus revelou diretamente na intimidade. Então eu posso conhecer a palavra de capa a capa, mas eu não tiver um momento às sós da intimidade, eu não conheço aquilo que Deus quer realizar por intermédio da minha vida. Ele disse no versículo anterior, 17: quanto a mim, eu fui instruído no judaísmo, eu era um profundo conhecedor da lei, eu sabia que o Messias seria que vir, mas eu persegui a igreja porque eu não entendi o plano. Mas o dia que eu tive um encontro com ele, a partir daquele momento, sabe o que eu fiz? Eu me isolei. Eu não quis aprovação de homens, de pessoas. Eu fui crescer na intimidade com Deus.
Eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia aquilo que Ele queria realizar por intermédio de mim. Então eu parei de postar. Eu fiquei 3 anos. Aí ele vai falar, depois de 3 anos, aqui, versículo 17, subi para Jerusalém. O versículo 16, revelar seu filho em mim e eu o pregasse. Não, quando porém me separou, versículo 18, decorrido 3 anos, então eu fui para, quando passa os 3 anos da Arábia, para onde ele vai? Para Jerusalém. Aí você vai ver que depois de Jerusalém, versículo 21, depois eu fui para as regiões da, vamos lá em Atos 9 para a gente poder entender isso aqui um pouquinho melhor. Capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9 tem um título na sua Bíblia: a conversão de Saulo. Não é nem Paulo ainda. Versículo 4: caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aqui a conversão dele fica 3 dias sem chegar. Ele está em Damasco. Ele começa ali em Damasco, ele vai ser perseguido e ele decide dar a cidade por um cesto. Nesse inteirinho aqui, quando ele sai de Damasco, segundo ele, em Gálatas, ele fica 3 anos na Arábia. Depois da Arábia, você lembra onde ele foi? Jerusalém. Depois da Jerusalém, ele foi para a região da Cilícia e Síria. Então, quando ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém. Está aqui, olha aqui o capítulo de 9, versículo 26. Tendo chegado o Saulo, 9:26, acharam? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com quem? Lembra que ele falou que não encontrou ninguém? Ele encontrou quem lá? Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Lembra disso? Ele procurou. Porém, Raquel, leia na sua versão, versículo 26. Saulo foi para Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém. E tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Ele tentou juntar-se aos apóstolos, aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Ele então quis crescer. Falou: eu vou crescer e quero fazer o que todo mundo está fazendo. Eles já são apóstolos. Eu também tive um encontro com Deus. Eu fui separado apóstolos. Então eu quero fazer o que eles estão fazendo. Os apóstolos ficaram quanto tempo sendo preparados por Cristo? A bateria acabou, Rodrigo fazendo favor. Quanto tempo? 3 anos. Quanto tempo ele ficou na Arábia? Depois de 3 anos ele vai encontrar os apóstolos. Ele fala: eu estou pronto. Mas ele estava pronto? Alguém acreditava na conversão dele? Não, todo mundo saiu fora. Aí diz o versículo 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhe como tinha visto o Senhor no caminho que lhe tinha falado, e como em Damasco ele pregou ousadamente o nome de Jesus. Versículo 28, estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. 29, falava e discutia com os helenitas, judeus que falam grega, para quem não sabe. Mas eles procuravam o quê? Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos, levaram-no até Cesareia e ali enviaram para aonde era Tarso? A cidade natal dele, onde possivelmente estavam os familiares. Se é que tinha alguém, que era Saulo de Tarso. Passa 3 anos, ele está pronto? Não, ele não está, porque ninguém acredita nele ainda, porque de tanta perseguição que ele fez na igreja antes. Ele precisava mais um tempo a sós com Deus. Paulo sai dizendo: você não vai ouvir falar de Paulo. Capítulo 10. O centurião
a visão lá daquele centurião, Pedro está em ação. É verdade. Capítulo 11. A defesa de Pedro. Versículo 19 do capítulo 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, espalharam-se até Felícia, Chipre, Antioquia, anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam ao Senhor. A notícia se espalhou a respeito deles aos ouvidos da igreja que estava onde? Jerusalém. E enviaram para lá a quem? Barnabé para Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e incentivava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem firmes no Senhor. Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a um grande avivamento. Olha o versículo 25. Então partiu Barnabé para Tarso. Para fazer o que lá? Chegou o momento de Saulo aparecer. Agora ele está pronto. Deus colocou no coração de alguém ir atrás dele, atrás de Saulo, tendo encontrado. Então o que você deduz? Que ele foi procurado. Não estava fácil achar o cara não. Levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. 3 anos na Arábia, não sei quanto tempo em Tarso. Ele fala em Gálatas lá que ele foi para a região da Síria, da Fenícia, mas ele não fala quanto tempo ele fica. A hora que ele está lá, que chega o tempo dele, Deus desperta o coração de alguém para ir lá buscá-lo. Eu deduzo que a mãe dele, o parente dele, Saulo, tem alguém te chamando aqui. Quem é? Ninguém sabe que eu estou aqui? Ou talvez esqueceram até de mim? Pois não. Barnabé, eu já conhecia, foi Barnabé que apresentou ele lá para os apóstolos. O que você está fazendo aqui? Deus mandou te buscar porque ele falou comigo que você já está pronto. Eu sei que você ficou sumido esse tempo, mas era necessário um secreto com Deus. Era necessário. Aí você vai ler no capítulo 13 de Atos, versículo 1 em diante. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, o Lúcio de Cirene, Manaém, que era colasso de Herodes. O que é colasso de Herodes? Era parente, né? Era um parente. O tetrarca, e também tinha Saulo. Estava lá. Ele já está incluído entre os profetas e mestres. Ele não está mais no anonimato. Ele faz parte do grupo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O que o Espírito Santo disse? Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ele está pronto? Ele está pronto. Ele está pronto. Depois de algum tempo, sem ninguém ouvir notícia dele, vem cá, porque eu preciso para vocês realizarem. Chegou o começo do seu chamado, do seu ministério. Se no Novo Testamento a gente pensar de um cara que teve o maior ministério, o que é que nós lembramos de cara? Você já imaginou se não fosse a perseguição que seria de Moisés? Moisés só ia ser mais um, talvez, faraó. Por uns 10 anos, uns 20 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas por causa daquela perseguição, ele foi para um secreto com Deus, se tornou libertador de uma nação. Aquele cara que viu Deus face, olha o que ele se tornou. Se Saul não perseguisse Davi, o que Davi seria de Saul? Um genro amado. Um genro amado, meu genro. Mas possivelmente que ia reinar seria o Jonathan, porque tudo em família. Mas aquela perseguição fez ele sair, e você vai ver inúmeros salmos. Quando ele estava sozinho, ele fala: mas o Senhor me resgatou. Foi porque ele foi perseguido que ele foi lá para a caverna, e dentro da caverna ele foi buscar a Deus.
Noé, nós só falamos dele por causa do dilúvio, porque se não fosse o dilúvio, não teria sentido Noé, o projeto que Deus fez na vida dele. Você está entendendo por que Deus permite algumas situações? Então o que eu faço no meio da tempestade? Faz o que eles fizeram. Um momento só eles e igreja. Para um pouco. Não é carro para não. Busca um tempo mais profundo de intimidade com Deus. Eu não vou ler para vocês. Mas no capítulo 33 de Êxodo tem uma palavra que eu amo. Vocês sabem disso, não precisa abrir, só anotar. Que quando Moisés queria falar intimamente com Deus, tinha uma tenda que ele construiu fora do arraial, separado de tudo e de todos. Vocês lembram o nome da tenda? Que tinha o nome lá? Tenda do Encontro. E todas as vezes que Moisés queria falar com Deus, está escrito exatamente assim: ele ia para a tenda do encontro. Encontro com quem? Com Deus. Você tem uma vida social muito ativa. Você não para, sempre tem compromisso. Você não vai crescer. Para. Você sempre tem compromisso. Uma vida social ativa demais. E não está tendo tempo, não está tendo tempo para o reino. De intimidade. De abraçar aos pés de Jesus. Ser amigo de Deus. Você leu comigo os primeiros versículos aqui de Lucas 5. Acabava o milagre, Jesus fazia um churrasco, gente, vamos comemorar, não é isso? O que ele fazia? Se retirava para lugares solitários. Só eu e Deus. Eu não colocava o carro na internet, mas uma conquista que Deus me deu. A casa nova, mas uma conquista que Deus me deu. Não, vai para o secreto. Vai para o secreto. Fecha sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6 diz: se você quiser crescer na intimidade com o Pai, entra no teu quarto, feche a porta e deixa Ele te levar para o lugar secreto. Deixa Ele fazer você criar raízes. Fique na sua cabeça. Aquela música que eu tinha pedido, Rodrigo. Amigos de Deus, por favor. Aqui não é lugar de secreto. Aqui você vai ter um momento de reflexão. O lugar de secreto é o dia a dia, é a partir de amanhã. Você tinha programado um retiro? Você tinha programado o quê? Não estou falando um retiro de jovens, de igreja, nada disso. Você vai ministrar, não. Eu tinha combinado com o pessoal, não tinha nada para fazer. Por que você não fica sozinho em casa? Por que você não fica com a sua família em casa? Com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Por que você não tira um tempo a sós para poder crescer? Por que você não vai ler, não vai estudar um louvor dentro de casa, criar uma atmosfera do céu? E o churrasco? Cancela ele. As pessoas não vão gostar de mim, mas lembra que Paulo falou? Eu não procuro agradar os homens. E o churrasco? Cancela ele. E a chácara? Cancela ela.